Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O Rio Vermelho é um bairro belíssimo. Ele, em verdade, representa todo um processo de egrégora, digamos assim, dos artistas hoje da boemia. Nele, tive a oportunidade de morar durante 30 anos, mas marcou-me algo nesse bairro quando um dia andava próximo da Mariquita e vi uma frase que chocou-me, fez-me refletir e ao mesmo tempo levou-me a uma visão existencial, fenomenológica e dentro do parimento de uma abordagem da minha ciência. A arte, por sua vez, faz o invisível tornar-se visível. Ele, em verdade, é uma colocação de algo que estamos a abordar durante a existência humana. Por quê? A percepção do mundo, ela o é, em verdade, de duas formas. Ela é de uma forma empírica, vê-lo a partir, digamos assim, de um referencial aristotélico, e que você pode perceber o mundo por experimentação em muito sentido. E outra, a visão existencial, fenomenológica, que ela, por sua vez, está adentrada em cada um de nós. O mais interessante é que, ao observarmos a arte e vê-lo-a, ao mesmo tempo, sentir-se-á uma nova abrangência daquilo que está exposto ali. Existe um fenômeno no indivíduo. Podemos dizer que dentro da concepção de axiologia, ciência dos valores, cada ser é uma unidade. E quando se vai para Hermes, o que usa-se-á o nome da hermenêutica, a interpretação varia de pessoa para pessoa. Falando da arte, falando do desenvolvimento humano, falando da ciência, que etimologicamente quer dizer conhecimento, que nos gregos chamava de episteme, estamos aqui para conversar com Norma Vicente. Ela, em verdade, é escritora, autor desse livro belíssimo, que faz uma abrangência bem grande, até redundância falar abrangência grande, né? Mas, em verdade, eu aqui faço essa redundância para expor a criatividade, o desenvolvimento e, acima de tudo, o que reflete, em termo empírico, algo que está dentro da concepção fenomenológica essencial, que é o poder, é a concepção artística. O ver, o perceber, o viver é a condição sine qua non para se ter uma visão do mundo. A arte, ela, em verdade, nos mostra aquilo que subjetivamente está nos mundos paralelos. E é sobre isso que ela irá nos falar aqui. Antes de mais nada, nos fale de sua trajetória, o que levou-a a ser uma arteterapeuta, escritora, artista plástica, né? É aquela coisa que eu sempre digo, que é uma grande celeuma da existência do homem, né? Até Platão, que o nome dele era Aristo, que se chocava com Aristóteles, o estagirita que foi seu discípulo. Em verdade, as pessoas nascem ou as pessoas vão parindo, de uma forma maiútica, usando até um termo socrático, com o tempo. O artista, em verdade, acredito eu, como leigo e com pouca sapiência e conhecimento dentro do meu pauperismo intelectual, que ele já nasce, né? Então, nos conte, nos fale dessa sua trajetória. Bom, como artista, eu comecei a trabalhar, não artista, era uma criança ainda, né? Mas dentro do mundo da arte. Eu comecei a pintar com 9 anos.
E ao longo da minha vida continuei com a pintura e percebi que através da arte a gente toma consciência de si mesma. Então, ao longo desse tempo, eu fui fazendo alguns cursos e adentrei o de arte-terapia, mesmo porque já queria ajudar com a arte um entendimento maior das pessoas, para que elas pudessem se entender mais. E assim começou a minha trajetória de artista, galguei alguns degraus importantes como artista e hoje me tornei também escritora. Ao longo desse tempo de autoconhecimento e de interesse, de buscar o quem eu era, além desse corpo físico, além desses limites que eu tenho intelectuais, eu busquei descobrir o que eu era e fui acessando, com essa insistência em descobrir, eu fui acessando alguns conteúdos espirituais, que eu posso dizer de natureza espiritual, e que se resumiu neste livro. Então, esse livro traz todo um processo onde eu misturo a minha descoberta, né, a minha autodescoberta, com todas as coisas que eu pude acessar ao longo do meu caminho de busca espiritual. Por isso que eu entendo que através dessa busca, por insistência em me conhecer, eu fui ampliando a minha consciência da matéria, a consciência do ego, e percebendo mais da minha consciência espiritual. E o que se resume todo esse conhecimento aqui no livro. Está tudo escrito, colocado aqui. A etimologia de consciência é exatamente o conhecimento de si mesmo, na consciência. Sim, sim. Né? Aí, nesse contexto, como é que trabalha o arte-terapeuta? Como é que ele faz o despertar dessa consciência a partir da concepção da arte, a partir da subjetividade, a partir da visão existencial fenomenológica, a partir da percepção de si mesmo a partir de si? O arte-terapeuta, ele usa de ferramentas, né? Ferramentas da própria arte, ou seja, colagem, pintura, expressão corporal, expressão teatral também. E assim ele vai trazendo os conteúdos das pessoas, do subconsciente para o consciente, e o cliente, defrontando-se com aquelas suas facetas que foram trazidas pelas técnicas aplicadas, ela começa a tomar consciência de si mesma, porque ela criou obras de arte absolutamente pessoais, que não têm um conteúdo de expressão social, mas sim de expressão pessoal, que vão cuidar do seu próprio, lhe dar respostas para o seu próprio entendimento de quem ele é a nível da consciência egóica. Capela disse que a diferença entre o neurótico e o psicótico é o psicótico ter certeza que 2 mais 2 é igual a 5 e não preocupa-se com isso. O neurótico, por sua vez, ele tem certeza que 2 mais 2 é igual a 4 e preocupa-se com isso. Dentro do processo do surto psicótico, que está acoplado à posição artística, né? Haja vista que você tem um Van Gogh, você tem diversas pessoas que em processo de transe, inclusive Lacan, quando escreve os seus livros, dizem que ele estava no processo de transe, que ele fez uma autobiografia, porque ele estava num processo de surto psicótico, né? Porque dizem que as concepções patológicas de Lacan eram bem amplas. Como é que se trabalha nesse contexto da arte-terapia, por exemplo, assim, com psicótico, por exemplo? Porque é muito comum se fazer isso em hospícios e outras coisas mais. Inclusive você tem a própria formação do sociodrama, né, de Moreno, que parte por um contexto de expressão da arte. Tem-se como trabalhar com a pessoa que está fora da realidade, porque o que caracteriza o psicótico é exatamente a fuga da realidade. A diferença entre aqueles que surtam e os que são centrados e que se colocam naturalmente na expressão de vida com bastante organização,
com bastante critério e dentro dos moldes sociais, é que o psicótico, o neurótico, o esquizofrênico, o que vai além dos limites, então... Ele tem a realidade própria. Ele tem a realidade própria e ele sai da sua realidade verdadeira de vida como um ser humano, um indivíduo estruturado, e ele demora para voltar ou não volta. E as pessoas normais que acessam certas quantidades de informação, como você deu o exemplo de Lacan, não foi? Ele acessa, mas ele retoma o seu potencial Ela, a sobra normal. de Lacan toda, tem muita viagem dele. Agora diga-me Pois é, uma aqui coisa. também tem muita, que alguns dirão que tem muita viagem. Agora diga-me uma coisa. Mas não é viagem. Você acha, na sua visão de arte terapeuta, na sua visão de artística, determinados níveis de colocação de pinturas e postulâncias artísticas, ela passa pela loucura? Eu não diria, algumas sim, mas eu não diria que mesmo expressões grosseiras, grotescas de muitas pinturas sejam loucura. Elas são apenas a sombra da pessoa, aquilo que está dentro dele que ele desconhece, que ele não tem contato e que ele nem se permite ver por medo de acessar aqueles conteúdos e próprios. A arte terapia e abre, a arte, né, coloca isso para que vezes ele a pessoa, veja a sua sombra. É isso que eu estou querendo chegar até, estou fazendo o papel do advogado do diabo, que às vezes as pessoas não sabem se expressar e conseguem se expressar através da arte. Através da arte, porque ela vai colocar os conteúdos todos dela, que estão numa face dela, naquela face, vamos dizer, que estão aqui, onde ela não consegue ver. Então, pela arte, ela expressa aquilo de forma grandiosa. E em contato com esses conteúdos, o arte-terapeuta vai dirigindo e vai trazendo para ele. Já que nós estamos falando de arte, aqui é uma coisa belíssima, né? Isso. Certo? Nos dê uma ideia do que nós podemos aqui representar, como é que está sendo feita, o que é esse trabalho. Bom, isto se chama um macrocosmo. Um macrocosmo é uma instância dimensional onde a premissa básica dele é a unidade. Então, eu fui conduzida a desenhar esse macrocosmo para que eu pudesse entender numa representação mandálica, num desenho esquemático. Um macrocosmo se organiza em origens. Cada haste dessa significa uma origem vibratória, uma origem de onde todos nós seres viemos. Então, digamos que você seja dessa origem, 10, né? Que seja de onde você veio. Então, essa origem é sustentada por um mestre. Um mestre é um ser de capacidade vibratória absolutamente incompatível com a nossa capacidade aqui na matéria. Está na visão do avatarismo, está no processo de evolução maior. Está no processo de evolução maior, muito maior do que nós. É um avatar. Isso. Então, cada origem dessa é sustentada por um mestre, e esse mestre emite um som. Este som, exato, é um som que através do qual a proporção que ele vibra, ele cria uma fonte de conhecimento. Se você se originou dessa fonte de conhecimento, você já traz estas informações na sua estrutura molecular e atômica. No DNA. Do DNA. Interessante. Vivendo e aprendendo. Agora me diga uma coisa, Norma. Sim. Você tem um trabalho também, certo? Que inclusive sai aqui na livraria Terceiro Milênio, né? Sim. De abordagem, de autoconhecimento, de evolução espiritual, de concepção macrocósmica para o adentramento microcósmico. Uma visão bem oriental da Tentil, né? Que é a acupuntura, né? Que é a percepção de todo para se chegar a uma unidade maior. Nos fale dele. Olha que cartaz bonito. Esse trabalho vai se iniciar em julho, e ele é todo baseado na estrutura de conhecimento desse livro. Esse trabalho... Quais serão os processos metodológicos
que serão apresentados e desenvolvidos nesse trabalho? São 2 dias, 1 dia, é um workshop, é um curso, como é? Ele, na verdade, não é um curso, é como se fosse um treinamento que as pessoas terão para que eles possam praticar aquilo que está sendo colocado no livro e eles possam conhecer e aprofundar o que em verdade eles são, além desse corpo físico que eles trazem para a matéria. Então, ele acontecerá a cada primeira segunda-feira Quanto tempo do mês. não? Olha, eu acho que é um trabalho para de 3 a 5 meses. Ah, eu sei. E serão horas, 1 hora? 1 hora e 2 meia. horas? Durante a primeira hora, a gente coloca através da meditação, usando alguma expressão de pintura espontânea. As pessoas, então, adentram no conteúdo do livro e dali a gente pinça o que ela quer conhecer mais sobre o livro e aprofundar. E o arteterapeuta? Você fez arte-terapia no Instituto Junguiano, né? Isso. Eu vi aqui arte-terapeuta Junguiano, lá com o Carlos São Paulo e o Peixinho. São 2 pessoas magníficas. O que faz o arteterapeuta na prática? Porque o século XXI, ele permitiu a abertura de novas visões do holos, holísticas, né? Maiêutica, totalidade, né? Paidéutica, que se deu uma abordagem da educação. O que faz o arteterapeuta? Como é que ele trabalha? Né? Como é esse princípio? Ele trabalha individual, ele trabalha em atividade de grupo? Nos fale. O arteterapeuta pode trabalhar em grupo, né? E pode trabalhar, quando ele trabalha em grupo, ele leva um tema deixa Tem um tema que será desenvolvido para a maioria. Trabalha dentro daquele tema. Me dê um parede. Nesse trabalho que você vai fazer aqui, vai ser em grupo, né? Esse trabalho será em grupo. Não é um trabalho individualizado, não? Não. Sim, embora o arteterapeuta também trabalhe em consultório, ele tem o seu consultório. Você faz atendimento individual, né? Nos quais você faz um trabalho. Faz essa abordagem usando as ferramentas de arte. Sim, eu interrompi. O arteterapeuta, ele desenvolve um trabalho com a arte dentro do contexto da terapia. Dentro do contexto da terapia. Exatamente. Existe a fala, o conteúdo normal, onde a pessoa se coloca. Mas tem mais fala ou mais? Não, participação, mais né? participação com os conteúdos abstrato, que ele traz. Né? Subjetivo. Exatamente. O conteúdo subjetivo que ele traz, então a gente aplica uma técnica de arte para que aquilo se expresse mais, se torne claro para ele. Então a arte-terapia tem uma rapidez grande com as pessoas. De conseguir um resultado bom. Eu vi aí que você fez graduação em letras, né? Fiz. A minha graduação de base é então letras. Você estudou semântica e semiótica, né? E a visão da hermenêutica, que é a interpretação. Né? São coisas assim bastante abstratas. Sabe uma coisa, mas desde antes da faculdade, desde antes de você fazer arte-terapia, você já trabalhava com o processo artístico, né? Já trabalhava. Mais o quê? Pintura? Pintura, sempre pintura. Mas tinha assim nuances mediúnicas ou você acha que é uma coisa mesmo que vem de dentro? Vem de dentro, mas o artista não deixa de acessar campos vibratórios, além do campo Porque você falou aí visual. Da macrocosmo, do microcosmo, né? Do processo da consciência cósmica. É a facilidade que o artista tem. É a facilidade, é uma porta, né? É uma porta. Agora, diga-me uma coisa. A maioria das pessoas que procuram arte-terapia, aí elas procuram mais porque estão numa sociedade do ter no lugar do ser, ou porque elas querem desenvolver o lado artístico, que às vezes está incubado, mas a profissão, né? Às vezes a pessoa quer ser artista, mas a família, não, ela tem que ser médica. Né? Às vezes a pessoa quer ser artista, não, mas ela tem que ser juíza. Você está me entendendo, né? Tem muitos desses casos, as pessoas fazem uma sublimação do seu processo artístico e vai para expressar no contexto terapêutico, na arte-terapia? Não, normalmente não. Pode até acontecer que alguém já tenha um interesse pela arte e vá à arte-terapia para buscar um pouco mais de respaldo ou de técnica. Mas esse não é o objetivo da arte-terapia. A gente não ensina lá a ele pintar. A expressão é espontânea. É uma expressão que vem de dentro. É o fundamento pessoal. Quanto tempo você está trabalhando com essa arte-terapia? Arte-terapia desde 2000 e...
2010. Ah, já tem um bom tempo, hein? Desde 2010. Já pegou bastante. E quanto tempo tem esse belíssimo livro? Eu vi, já tive oportunidade de lê-lo, entendeu? É Norma Teixeira Vicente, né? E quanto tempo você o lançou? Eu lancei agora em maio, no dia 21 coisa de recente. maio. Mas quanto tempo de trabalho? Eu trabalhei para escrevê-lo 1 ano e 8 meses, mas os conteúdos ficaram guardados durante já nasceram 14 com você, anos. Né? É isso aí. O século XXI, ele é interessantíssimo, porque permite-nos acoplarmos, numa visão de Hegel, a tese, a antítese e a síntese, e fazer com que, diferenciado do século XIX e século XX, que tinha sequelas da concepção positivista cartesiana, permite-nos no século XXI, nós temos momento de obra e a expressarmos através da subjetividade para expormos, às vezes, alguma objetividade que está lá, incubada. Deixo-nos sua mensagem final, certo? Gostei bastante, você é simpaticíssima, com os olhos belíssimos, certo? Simpaticíssima, deu-nos aqui uma exposição ululante e excepcional, entendeu? Deixe-nos aqui a sua mensagem final. Então, para fechar, eu convido a todos para que venham participar, porque a Livraria Terceiro Milênio está me dando espaço e dando esse impulso que eu preciso, porque apesar de eu ter essa aparência de simpática, eu sou tímida. E tenho dificuldades de falar. Sou melhor com a escrita do que com a fala. Mas a partir de julho, né, que será a segunda semana de julho, estarei aqui com esse trabalho onde a gente aprofunda o estudo desse livro através da meditação, através de algum trabalho de arte, e para que você possa entender quem você é além do que você pensa. Aí, é um trabalho belíssimo. Até meditação ela falou-nos aí. Meditação, né, que é de Anai sânscrito, que por sua vez é o Zen em japonês, o Shen o Shan em chinês e o Su em coreano. E é a percepção de si mesmo a partir de você. É uma coisa assim bem Zen, né? Bem um Koan, né? Uma faca na qual não tem lâmina e não tem cabo. Mas chegamos ao abstrato, fizemos de forma objetiva aqui o nosso programa, agradecemos a nossa entrevistada Norma Vicente e aconselho-os que venham a este maravilhoso curso. Porque quem sabe, a falta de perna, às vezes, cria asas no homem. E talvez você pense que não tem pernas, mas aqui você pode ter loais e ao mesmo tempo ter asas para voar.
existe um fenômeno no indivíduo. Podemos dizer que dentro da concepção de axiologia, ciência dos valores, cada ser é uma unidade. E quando se vai para Hermes, o que usa o nome da hermenêutica, a interpretação varia de pessoa para pessoa. Falando da arte, falando do desenvolvimento humano, falando da ciência, que etimologicamente quer dizer conhecimento, que nos gregos chamava de episteme, estamos aqui para conversar com Norma Vicente. Ela, em verdade, é escritora, autor desse livro belíssimo, que faz uma abrangência. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. O Rio Vermelho é um bairro belíssimo. Ele, em verdade, representa todo um processo de egrégora, digamos assim, dos artistas hoje da boemia. Nele, tive a oportunidade de morar durante 30 anos. Por quê? A percepção do mundo, ela o é, em verdade, de duas formas. Ela é de uma forma empírica, vê-lo a partir, digamos assim, de um referencial aristotélico, e que você pode perceber o mundo por experimentação em muito sentido. E outra, a visão existencial, fenomenológica, que ela, por sua vez, está adentrada em cada um de nós. O mais interessante é que, ao observarmos a arte e vê-lo-a, ao mesmo tempo, sentir-se-á uma nova abrangência daquilo que está exposto ali. Mas marcou-me algo nesse bairro, quando um dia andava próximo da Mariquita e vi uma frase que chocou-me, fez-me refletir e ao mesmo tempo levou-me a uma visão existencial, fenomenológica e dentro do parimento de uma abordagem da minha ciência. A arte, por sua vez, faz o invisível tornar-se visível. Ele, em verdade, é uma colocação de algo que estamos a abordar durante a existência humana.